Podemos? Tá, vamos lá. Bom, primeiramente, boa noite a todos e a todas aqui presentes. É uma grande satisfação estar com vocês aqui para essa mesa redonda. Em vários momentos eu já participei como acadêmico aqui, fazendo essas mesas redondas, né? Pensando sobre alguns temas relevantes para as relações internacionais, mas também para a sociedade civil aqui, né? Para a comunidade aqui. Então, hoje, essa satisfação também é complementada com a formação da Liga Acadêmica de Gênero e Relações Internacionais, né? E graças às meninas aqui, todo o movimento dentro do curso de Relações Internacionais, a Isabelle, a Letícia, né, que foram puxando esse movimento junto com os professores também, né, o Paulo Melo e a Elisiane. Então, a Liga vem proporcionar esses momentos assim, né, esses momentos de discussão de gênero, e nesse momento hoje com essa proposta de discussão, né, avanços e desafios da implementação da agenda feminista e antirracista em Santa Catarina. E aí temos a nossa convidada especial, né? Vanessa da Rosa. Eu tenho aqui um pequeno grande pico, né? Muito valoroso aqui, que eu vou compartilhar com vocês para todo mundo entender um pouco também da trajetória da Vanessa, da professora Vanessa. E aí depois eu passo a palavra a você, tá? Bom, professora Vanessa da Rosa, natural de Curitiba, residente em Joinville há 34 anos, professora há 33, é isso? Isso. Tá, certo. Da educação básica ao ensino superior. Mestre em educação pela UFSC, especialista em História da Arte pela Univille e especialista em educação de jovens e adultos pela Universidade de Brasília, UNB. Atuou no SESI como professora de educação infantil, supervisora de educação infantil e supervisora de jovens e adultos por 13 anos. Foi professora do Bom Jesus por 11 anos nos cursos de Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Turismo e Enfermagem. Trabalhou nos cursos de Pedagogia da Unisociesc, da IESVille, hoje a Anhanguera, e a Uniaselv, entre outros. Funcionária pública municipal há 23 anos. Atuou em turmas do ensino fundamental e supervisão do ensino fundamental também. Foi professora do curso de Magistério do Colégio Estadual Celso Ramos. Na Secretaria Municipal da Educação foi supervisora de Educação de Jovens e Adultos, coordenadora de Educação de Jovens e Adultos e gerente de assistência social, assistência ao educando, e em 2012, secretária municipal de Educação. Trabalha na Escola Municipal Ana Maria Hager, é assim mesmo? Como supervisora do Ensino Fundamental 2, sexto ao nono ano. Pesquisadora de Relações Raciais e Gênero. É a primeira suplente de deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores aqui em Santa Catarina. Depois desse breve e maravilhoso currículo, boa noite, seja bem-vindo aqui. Querido, boa noite a todos e a todas. É uma honra estar com vocês nessa noite. Quero agradecer imensamente o convite da Letícia, à tua disposição em estar aqui fazendo essa mediação. Nós fizemos contato já há um tempinho, né? E quando ela me retornou a mensagem, ela disse assim, prof, será que ainda dá? Será que essa data é possível? E foi possível, estou aqui. Muito feliz, é um compromisso que eu tenho com a educação, né? Essa trajetória toda que ele leu ali me faz acreditar cada vez mais na educação. Então, por isso estou aqui. Quando sou chamada, venho de pronto. Né? Seja na educação básica, seja no ensino superior, eu acho que a gente tem que estar à disposição. Conhecimento não é algo que a gente tenha que guardar, né? A gente estuda para poder multiplicar. Então, cá estou. Fazer um bate-papo bem tranquilo com vocês fiquem à vontade para perguntar. Justamente essa ideia da mesa redonda, né? Isso. A gente ter um momento até mais informal, assim, não com tanta formalidade assim, mas mais informal para a gente ter uma interação também. Exatamente. Fazer uma discussão mais ampliada, assim. Eu vou falar sobre a questão de gênero, de raça, vou falar sobre a questão das mulheres negras, e aí, no meio disso tudo, eu vou falando um pouquinho da minha trajetória também, porque não tem como desvincular, né? Eu gosto muito de usar a questão da intersecção
porque acredito que a partir da intersecção, quando a gente consegue cruzar os dados, né, sociais, políticos, econômicos, de gênero e raça, a gente consegue ter uma visão mais ampla do que é ser mulher nesse país gigante, e mais especificamente o que é ser mulher negra no Brasil e em Santa Catarina. Né? Então, eu sempre começo dizendo que nós somos 51,1% da população brasileira. Então, nós somos a maioria. Nós somos 4.800.000 a mais do que homens nesse país. Isso é sinal que a gente tem, ou deveria ter, pelo menos, né, muita força. Mas se eu perguntar para vocês, onde estão, né, nessa porcentagem, né, nesses 51% de mulheres que nós temos, onde estão as mulheres negras? Vocês sabem me dizer? Em que ocupação? Onde é que elas atuam? Né? Como é que elas estão nesse cenário? Se a gente pensar um pouquinho assim, quantas advogadas negras vocês conhecem, têm contato frequente? Quantas dentistas? Quantas engenheiras? Quantas diplomatas vocês conhecem? E aqui na Univale, quantas professoras tem universitárias? Quantas tem no curso de vocês? 3, 4 com a Angélica que entrou agora. Então, se a gente pensar o tamanho desta universidade... Não, relações internacionais, né? A quantidade de cursos que tem, e não só aqui, pelo Brasil afora, né? Nós somos a minoria. Somos muito poucos. Eu atuei muito tempo no ensino superior, até o ano passado vinculada ao ensino superior, e eu sempre fui a minoria. Eu sempre fui a minoria em todos os espaços que eu atuei, né? Desde o tempo que eu estudava, e já faz um tempinho, né? Que eu terminei o ensino fundamental e médio. Na universidade, eu também era minoria, e eu sou de uma época, eu fiz pedagogia na graduação, que a graduação era de 3 anos. Nós tínhamos turmas gigantescas, eram 100 alunos, e naquele meio eu sempre fui a minoria. Na época, eu era a única negra e era a mais nova também, porque eu peguei ensino fundamental de 8 anos, ensino médio de 3 anos, e quando eu fui fazer a graduação, eram também 3 anos. Eu fiz ensino fundamental e médio em Curitiba, e fiz a graduação em Joinville. Quando eu cheguei em Joinville, pasmem vocês, a maior cidade do estado de Santa Catarina só tinha 2 faculdades, não tinha nenhuma universidade. 2 faculdades. Tinha a Associação Catarinense de Ensino, que foi onde eu fiz pedagogia, e tinha a FURG, que hoje é a Univille. Uma num canto da cidade e outra no outro. A gente só tinha essas 2 opções. Eu fui para a área da pedagogia. E ali... Isso virou a CAF depois, né? A FURG. A FURG, sim. Que hoje é o daqui também. Depois entrou para o sistema CAF. É uma faculdade comunitária. A Univille tem um negócio assim que ela é municipal, público e privada, tem o estatuto, algumas coisas diferentes, mas faz parte do sistema CAF. E aí, assim, eu comecei muito cedo a faculdade, com 17 anos, eu entrei com 19, eu estava formada, e já trabalhava na educação infantil, logo eu fui para a supervisão da educação infantil no SESI, também era minoria, como mulher negra, e depois supervisão de educação de jovens e adultos, enfim, toda essa trajetória que ele leu, eu sempre fui a minoria. E é interessante porque, assim, na educação, se tratando da educação, nós temos muitas mulheres negras atuando na educação infantil e no ensino fundamental. Quando chega no ensino médio, diminui um pouco. Quando chega no ensino superior, a gente é quase invisibilizado. E por que isso acontece? A gente não pode esquecer que vivemos no Brasil. Nós passamos aí quase 400 anos de escravidão. São 135 anos de uma liberdade forjada, porque a liberdade que, na verdade, não existiu. Como é que você coloca as pessoas numa condição
de liberdade, mas você não oferece moradia, você não oferece acesso à educação, você não oferece nada do que seria essencial para a pessoa se estabelecer. Então, esses quase 400 anos de um sistema escravista, a gente não pode esquecer que o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, os resquícios, eles estão aí na nossa sociedade. Todas as gerações que vieram depois ainda não conseguiram estar onde de direito deveriam estar. Então, quando eu pergunto para vocês onde estão essas mulheres negras, se elas são 28% da população. Dos 51% de mulheres que nós temos, 28% são mulheres negras. E desses 28%, 65% estão no serviço doméstico. 65%. 65% que estão na informalidade, não só no serviço doméstico, mas na informalidade, sem carteira assinada. E são essas mesmas mulheres que ganham 2 vezes menos que os homens não negros. Então, hoje no Brasil, a gente tem, de acordo com o IBGE e o PNAD, a gente tem uma média de salário para homens não negros de R$ 3.700. Das mulheres negras, é 1.704. São as mulheres negras que acumulam as funções de mãe solo. Nós temos 6,9 milhões de mulheres negras que são mãe solo. E mãe solo, assim, no sentido mais amplo da palavra, porque elas vivem em lares monoparentais, ou seja, são só elas e os filhos. É diferente de uma mulher, de uma adolescente, porque a grande maioria das mães solos negras, elas estão nessa faixa etária de 15 a 26 anos, claro que tem mais velhas, mas a média é essa. Então, elas não estão em lares em que aconteceu da moça engravidar, mas ela tem uma rede de apoio que diz, não, tudo bem, você vai ter teu filho, mas a gente vai te dar um suporte, você vai continuar estudando, você vai tocar a tua vida, que a gente segura as pontas aqui com a criança. Não, elas não têm isso. Vivem elas e as crianças. Então, isso faz com que, consequentemente, elas interrompam os estudos, que elas tenham mais dificuldade de ingressar no ensino superior, e por conta dessa falta dessa rede de apoio, elas também ficam mais tempo na informalidade. Porque, para nós, mulheres, a questão do emprego formal ainda não é vista como nós gostaríamos. Faz pouquíssimo tempo que nós conseguimos uma licença maternidade de 6 meses, que não é nada. Essa licença é só para as mães. O pai, ele já fica num outro status, isso já, de quebra, já joga quase toda a responsabilidade na criação dos filhos para cima da mulher. A gente ainda assume a maior parte das responsabilidades nos lares, então a gente é que vai levar os filhos para o médico, é a gente que vai ter que pedir para sair mais cedo, é a gente que vai chegar mais tarde, a gente menstrua, a gente tem cólicas, e nada disso ainda é considerado, ainda é bem visto dentro da questão da empregabilidade. E para essas mulheres negras, muito mais difícil. Se ser mulher nesse país é difícil, ser mulher negra, isso triplica. E a gente não pode esquecer que nós somos frutos aí desse período todo de escravidão, mas ainda é muito forte também na nossa sociedade a questão do colonialismo, a questão do patriarcado. As mulheres, de uma forma geral, ainda são vistas como propriedade dos seus companheiros. Faz pouquíssimo tempo que a gente deixou de ter a obrigatoriedade de colocar o sobrenome do companheiro. E vocês sabem o que significava, quando você casava e tinha que colocar ali na tua certidão de casamento o sobrenome do teu marido. Era realmente uma mudança, digamos assim, como se entregasse a escritura
né, da escritura da casa, entregar essa escritura para o companheiro. Você Até o dia isso foi recente, relativamente Isso. recente, assim, né? Né? Era só o disquete, né? Exato. Aí você Não era sai possível, daqui, sai e você é entregue ao seu marido. E o sobrenome é o carimbo na testa, né? De propriedade mesmo, pertencente a fulano de tal. Então, isso é muito forte ainda na nossa sociedade. A questão do colonialismo muito mais, a subserviência ao saber branco, europeu. Há uma dificuldade imensa de legitimar o saber do povo negro. Esses períodos todos de teorias racistas tentaram, por toda a lei, provar que o negro era desprovido de intelectualidade, era desprovido de inteligência, de cognição, de alma, inclusive, que a escravização era um presente para nos libertar, para a gente conseguir uma vaguinha no céu. Então, toda essa questão epistemológica, digamos, né, de validar a epistemologia negra, ainda é muito difícil para nós, porque nós, negros, homens e mulheres, a gente não pode errar. Não nos é permitido erro. Eu fui secretária de Educação na maior cidade do estado de Santa Catarina, na maior rede de ensino de Santa Catarina. E com isso eu quebrei todos os protocolos daquela cidade, né? Porque estamos em Santa Catarina, né, gente? Joinville não é diferente de qualquer outra cidade. E enaltece, né, bravamente as tradições germânicas, invisibiliza toda a contribuição do elemento negro na construção dessa cidade. Então, quando eu chegava nos locais, eu sempre causava espanto. Eu tinha que chegar com o cartão na mão e me apresentar como secretária municipal da educação, porque senão não ia me reconhecer. Porque esse não é o lugar que a sociedade destina para as mulheres negras, não é o lugar que a sociedade está acostumada a ver mulheres negras. Então, só quando eu começava a falar, normalmente era chamada para os eventos de educação, às vezes ia representando o próprio prefeito e tal. Então, quando eu começava a falar, aí sim, mas ela sabe do que ela está falando. Então, até que eu estivesse nessa posição e começasse o discurso, ainda era aquela coisa reticente. E eu fiquei por muito tempo, assim, apreensiva, aliás, todo o período, né, durante todo o período que eu fui secretária, para que não acontecesse nenhuma catástrofe, nenhuma escola, né, que não tivesse nada, assim, extremamente comprometedor, porque não é permitido a gente errar. Sempre vem a cobrança, tá vendo? A gente dá oportunidade, depois eles não sabem como proceder. Isso delimita os nossos espaços de atuação, isso delimita os locais onde a gente pode morar ou não. Como professora do ensino superior também não era diferente. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu estou na sala, dando aula aqui na frente, conversando, e vem alguém dar um recado e diz assim, e olha para tudo quanto é lado, diz, professor, não tá? O senhor não veio hoje? Mas, se a gente estiver limpando o chão, se a gente estiver trabalhando na cozinha, se a gente até estiver na educação infantil, que ainda infelizmente, as pessoas acham que para trabalhar na educação infantil você não precisa ter conhecimento, basta você gostar de criança, né? Erroneamente. A gente, graças a Deus, já superou isso também, né? Muita luta aí dos profissionais da educação para que a sociedade entenda que a educação infantil é a fase mais importante do ser humano. Mas nesses locais não é estranho que nós estejamos. Porque a associação ainda, esse passado escravista, onde essas mulheres negras cuidavam dos filhos dos seus senhores e cozinhavam e eram amas de leite, isso é muito latente ainda na nossa sociedade. E essas mulheres que estão no serviço doméstico, que eu falo para vocês, trazem isso muito forte, né? Essa coisa ancestral de tantos anos, de você não ter tido a oportunidade de cuidar dos seus filhos, mas você amamentou o filho da sinhazinha, o filho do sinhozinho, né? Essa nossa história, ela precisa ser compreendida e precisa ser transcendida, para que essas mulheres possam estar nos espaços de maior prestígio, sem desmerecer nenhuma outra profissão, né, mas que essas mulheres possam ocupar outros espaços, que elas tenham a oportunidade
de fazer o curso que elas quiserem, não o curso que cabe no bolso. Porque a grande maioria que atua na educação, ela não vai só pelo desejo de ser professora, ela vai porque ainda os cursos da área da educação, da licenciatura, principalmente a pedagogia, são os mais em conta. São cursos de meio período. E não há condição de você fazer um curso integral. E toda essa nossa história, que está refletida na atualidade, em pleno século XXI, traz mais índices negativos, né, para as mulheres negras. São as que ficam mais desempregadas. A taxa de desemprego das mulheres negras é de 13,9%, se eu não estou enganada, eu até trouxe aqui, e é maior do que a média nacional, de 8%. Se nós pegarmos a questão da violência contra a mulher, Santa Catarina é um estado que está bem à frente. Santa Catarina é o nono em violência contra a mulher. Mas nós, tristemente, temos um número de 38 mulheres que são violentadas por minuto no Brasil. Eu trabalhei um pouco dessas questões ano passado e no início desse ano, em várias instituições, nós tínhamos 35 mulheres violentadas por minuto. E aí, recentemente, saiu uma nova pesquisa que esse número aumentou, nós temos 38% de mulheres violentadas por minuto. Nós estamos aqui conversando e há uma mulher sendo violentada. E pasmem vocês, de todas essas que são violentadas por minuto, de todo esse número absurdo, 65% são mulheres negras. São as que estão mais na condição de solo, são as que não conseguem concluir seus estudos, são as que estão com a maior taxa de desocupação e desemprego, e são as mais vulneráveis. Isso tudo faz com que a gente tenha uma representatividade muito pequena nos espaços que poderiam nos ajudar a mudar essa situação. Né? Porque como é que a gente reverte esse quadro? Claro que a gente sabe que as políticas públicas elas são fundamentais, que educação é fundamental. Mas para que a educação seja de qualidade para todo mundo, para que a sociedade entenda que essa não é uma discussão de pretos, essa é uma discussão da sociedade brasileira, essa é uma discussão mundial, para que a sociedade perceba isso, para que a gente tenha escolas públicas de mais qualidade, para que as crianças negras sejam acolhidas dentro dessas escolas e tenham não só a condição de entrada, mas de permanência. Para isso tudo, nós precisamos estar representados em alguns espaços. E aí, se a gente pega a questão do legislativo, se a gente pega o parlamento brasileiro, a presença de mulheres negras é mínima. É mínimo. Vocês sabem que aqui em Santa Catarina nós só tivemos uma deputada negra, há 89 anos atrás, né? Que foi Antonieta de Barros. Então, não dá para dizer que isso é comum, que isso é normal, pelo amor de Deus. Né? 89 anos sem uma deputada negra dentro da Assembleia Legislativa. E nós temos poucas mulheres. Nós temos três mulheres na Assembleia Legislativa. Professora, eu acho que eu gostaria de fazer uma provocação assim, para continuar a conversa, tá? Justamente nesse ponto, né? Existe uma dificuldade muito grande, então, dentro desse cenário de violência contra a mulher, de desemprego, taxas de desemprego, essa dificuldade que tem, então, das mulheres na sociedade brasileira de estarem, se engajarem em uma posição para disputar uma posição política na sociedade hoje, né? E isso tem refletido desde do século passado, mas especificamente aqui em Santa Catarina, né? Nós já tivemos mais mulheres presentes na LESC do que essa legislatura atual. E eu estava revisitando ali alguns números sobre as outras legislaturas. Então, em 2014, tinha uma bancada feminina de mais de 6 deputados. E hoje são 2 deputadas, porque são 3 deputadas na LESC, né? São 3, mas 2 estão na bancada feminina, né? A outra que não está, que é a Ana Campanholo, né?
E aí essa é a minha provocação, né? Porque aí, o que que a gente tem? A gente tem figuras que defendem justamente esse mesmo retrato, Modelo, né? esse mesmo modelo que persiste, né, aqui em Santa Catarina. E aí a minha provocação, né, que eu olhando assim alguns dados, informações assim, até da deputada Ana Campaiolo, né? Agora, recentemente, dia 21 foi o quê? Segunda-feira, né? Fez lá no auditório Antonieta de Barros para prestigiar o primeiro encontro da capacitação da mulher de Santa Catarina. Mas a Antonieta de Barros, assim. Então, que tipo de participação política a gente está falando também das mulheres, né? É que assim, a legislação eleitoral diz que nós temos direito a 30% de candidatas. Nós podemos ser 30% de candidatas, mas a legislação eleitoral não diz que são 30% de eleitas. Não garante isso. Uhum. Garante 30% de participação. Nós não conseguimos atingir nem os 30% que a lei assegura em termos de eleitas. A gente, por conta de organizações partidárias, né, da organização de cada partido, normalmente você vai sair na legenda com 30% de mulheres, mas não quer dizer que você vai eleger 30%, porque nós não temos essa garantia. Nessa última legislatura, última eleição, falando da ALESC e das Assembleias Legislativas do Brasil, no Brasil todo, nós temos 18% de mulheres. Isso é muito pouco, a gente não consegue chegar lá. E a gente não chega por quê? Porque nós não fomos educadas para isso. Há uma resistência, inclusive, para que nós estejamos nesses espaços. Nós fomos educadas por muito tempo para ajudar nas eleições e para ajudar a eleger homens, mas não para sermos eleitas. Então, não basta a gente ter a oportunidade ali de se candidatar. A gente tem que ter a garantia de entrar. Vocês vejam, eu fiquei na primeira suplência, eu fiz 17 mil votos para a Assembleia Legislativa. E poderia ter sido a segunda mulher negra a assumir a Assembleia em 89 anos. Pode ser que assuma ainda, né? Uma série de variáveis que, né, podem favorecer essa questão. Mas não consegui, assim, de prima. Porque é difícil. É um universo extremamente machista, sexista, é um universo majoritariamente branco. É uma luta constante, porque a violência, ela se apresenta. Eu estava aqui falando com vocês dos índices de violência doméstica, mas esse ambiente parlamentar, ele também é extremamente violento, muito violento. É violento quando você consegue chegar lá, mas também é violento em toda a trajetória que você traça na tentativa de chegar lá, porque fazer uma campanha também não é simples. E há uma imposição até sutil nos modos de se fazer campanha, nos modos de se fazer política, que é muito masculinizado. E há uma cobrança para que as mulheres ajam desta forma também. Então, nem o direito da gente ter um modo da gente fazer política, que necessariamente não precisa ser uma outra prática política, uma né? outra prática. Vocês já perceberam como é que os políticos tradicionais fazem, né? Eles gritam, segue o passo, sabe? Aquela coisa de você você intimidar as pessoas pelo grito mesmo. E nós, mulheres, a gente vem o tempo todo tentando mudar essa relação. Porque, na verdade, quando você se candidata por um cargo desse, qual é o teu objetivo, se não fazer políticas públicas, conversar com a população? É um servidor público, está ali para atender a população, as demandas, para defender as nossas pautas. E aí, acho que entra um pouco no que você fala da diminuição da bancada, porque também não basta a gente votar em mulher porque é mulher. A gente tem que votar em mulheres que tenham as nossas pautas, que defendam as nossas pautas, senão não adianta. Não basta votar em mulher negra porque é negra. Porque só o fato de ser negra também não vai garantir que ela trate das pautas, que ela tenha a visão de sociedade que a gente defende. Então, a gente tem que juntar essas duas coisas. Mas é óbvio que
Se eu não potencializar as mulheres negras, se a gente não tiver políticas públicas reparatórias para a população negra de uma forma geral, nós nunca seremos, nunca chegaremos lá, nós nunca estaremos representadas. E também tem um negócio assim, ó, quando você tem uma, tá bom. Ah, para que mais uma? E é utopia a gente achar que uma representa todas, porque não representa. A gente tem um longo caminho a trilhar em relação a isso. Vejam, até 2022 nós tínhamos 2% de mulheres negras só nas Assembleias Legislativas brasileiras. Esse número subiu para 7%, mas ainda é pouquíssimo. Na Câmara Federal... Na Câmara, eu não sei dos dados desse recorte, mas o que eu estava pesquisando mesmo entre 2016 e 2020, que teve algumas alterações, teve uma mini-reforma eleitoral, né? E aí tem aquela adição, então, de alguns de 30% de cotas, ali de cotas na formação da chapa ali, né? Então tem que ter uma presença feminina naquela chapa para disputa do partido, né? Mas mesmo com esses instrumentos, assim, não foram suficientes para elevar. Nós diminuímos o número aqui, de mulheres na Câmara Federal também. E aí, nas câmaras legislativas municipais, foram eleitas 658, mas anteriormente, em 2016, 641. E isso e já estava acontecendo já essas mudanças, né? Então, agora para 2024, é algo a se olhar com atenção e vetar. Então, se esse aumento de participação política feminina não está acontecendo, e não só participação, né? Tem que estar eleita também, tem que estar lá dentro, tem que ter essas condições para estar lá dentro, né? Tem que ter. A gente precisa trabalhar muito nessa questão e na própria formação política das mulheres, sim, porque muitas ainda se prestam ao papel de laranjas. Uhum. Vocês devem estar acompanhando de tem alguns partidos aí que tiveram seus mandatos cassados porque, bom, comprovadamente, tinham laranjas nesse meio, que vem, né, que se prestam a esse papel para repassar o fundo eleitoral para o homem. Então, é muito triste esse universo. E voltando ali na questão das câmaras federais, são 513 deputados. 513 deputados. 91 mulheres. E dessas 91, 9 mulheres negras. Nós perdemos, né, nessa conta, 5 mulheres negras. Nós tínhamos 5 mulheres negras a mais na última legislatura. O estado do Paraná elegeu, em 2022, a Carol Gatora, que foi a primeira mulher negra do estado do Paraná, gente. Deputada federal. Primeira deputada federal do estado do Paraná, em 2022. E a abolição, né, aconteceu quando, né? 1888. E, contraditoriamente, o Brasil foi o primeiro a decretar o sufrágio feminino. As mulheres passaram a ter o direito de votar no Brasil em 1932. Quer dizer, nos deram o direito de votar, mas não nos oferecem a possibilidade de sermos votadas. No Senado também não é diferente. No Senado, nós temos 11 mulheres senadoras, não temos nenhuma negra. Nós temos 6% de vereadoras negras no país. A Joinville tem uma vereadora, que é a Ana Lúcia Martins, também foi a primeira vereadora negra da cidade de Joinville. Esse universo, ele é difícil, e se a gente prestar atenção, quando eu trago para vocês o índice de violência contra a mulher, no parlamento, a violência, ela também é extremamente cruel, porque a parlamentar, independente da cor, quando ela chega lá, nesse ambiente machista, sexista, né, majoritariamente branco, ela tem as suas pautas cortadas, né, as pautas são ridicularizadas, eles cortam o microfone, eles invocam com a questão da vestimenta, como que ela está vestida, como é que ela vem para o parlamento desse jeito, eles debocham, eles são cruéis. Na Câmara de Florianópolis teve um caso de assédio. Sim, a Carla Aires foi
em plena sessão, o deputado, segundo ele, gostou do que ela falou, se empolgou, e quando ela passou, ele agarrou, e o caso foi arquivado. Foi arquivado. Esse tipo de violência acontece com mais frequência do que a gente pensa, é que cada vez mais as mulheres estão falando, mas muitas coisas aconteceram que as mulheres não tinham a coragem de falar. E vejam como é forte a resistência social para que nós estejamos nesses espaços. Nós tivemos a morte de Marielle Franco, que todo mundo conhece, da forma mais brutal, né, que a gente viu. Nós tivemos uma presidenta impeachmentada. E aí agora vem a notícia de que não foi pedalada, né, que foi golpe. Nós tivemos recentemente a morte de mãe Bernadette. Vocês conseguem imaginar o que é uma liderança quilombola? Ela foi secretária de Igualdade Racial por 7 anos lá no município onde ela vivia. Está em casa, assistindo TV com os netos. E entram 2 assassinos e executam a mulher daquele jeito. Aí nós tivemos uma líder sindical que morreu de uma forma bem semelhante também em 1986, se eu não me engano. Também na porta da sua casa foi executada, porque era líder sindical, tinha influência na sua comunidade, que deu origem ao que a gente conhece, né, hoje como a Marcha das Margaridas, que acontece, coincidentemente, no mês de agosto. Então, percebam que as mulheres, quando elas têm liderança, quando elas se destacam, mulheres de esquerda, elas são literalmente apagadas. Apagadas da sociedade. Né? Vocês querem coisa mais simbólica do que o assassinato da mãe Bernadette? Eles destruíram o rosto dela. Boa parte dos tiros foi no rosto. Sabe aquela coisa de querer dizimar mesmo? Essa criatura não existiu. A Marielle foi a mesma coisa. É um risco sempre que se corre de estar nesses espaços. As famílias são ameaçadas, os filhos são ameaçados. Porque aí não é só a Bernadette, é todo o conjunto da obra, né? Que acaba sendo ameaçado. Aqui em Santa Catarina, nós tivemos Ana Lúcia Martins, que recebeu uma série de e-mails ameaçadores. Nós tivemos a Maria Tereza Capra, que perdeu o seu mandato, gente, foi cassada. Foi cassada porque ela fez críticas a um evento onde as pessoas apareciam com uma posição tida como nazista, né, uma posição de mãos que remete ao nazismo. Ela fez uma crítica a isso e ela foi cassada. Nós tivemos Giovana Monardi. O assédio é arquivado. O assédio é arquivado. A Giovana Monardi também sofreu ameaças. A Carla Aires vive sofrendo ameaças. E dos e-mails, assim, mais sórdidos possíveis. E-mails que chegam dizendo assim: eu sei onde você mora. Eu sei que horas você sai de casa. Então, gente, é muita resistência. É muita resistência, é muita vontade de estar nesses espaços, de acreditar que a gente pode fazer diferente, porque se a gente não se colocar à disposição, nós nunca estaremos lá. Que é isso que se quer, né? Quanto menor a participação feminina, melhor. E aí, quando é que a gente vai mudar essa sociedade? Quando é que a gente vai ter mais mulheres indígenas? Quando é que a comunidade LGBTQIA+, vai se sentir representada? Quando é que os negros vão se sentir representados? Se nós não nos colocarmos à disposição para estarmos nesses espaços? Porque há uma tentativa cotidiana de silenciamento. Mais do que silenciamento, né? De desaparecimento mesmo, de dizimar. Nós temos 6 deputadas na Câmara Federal que estão na Comissão de Ética, processo aberto na Comissão de Ética e o risco de perda de mandato, porque criticaram um deputado que estava fazendo uma fala favorável ao marco indígena. Temporal, né? Marco temporal. Então, você não pode se posicionar em tratamento, né, quando há algum problema, alguma coisa que eles achem que perdeu
o decoro, que não foi interessante, o tratamento dado aos homens e às mulheres é muito diferente. Muito diferente. O universo feminino não é simples. Professora, aí, voltando ali naquela questão dos mecanismos, né? Se esses mecanismos estão se mostrando ao longo do tempo, né, da sua implementação, que eles são ineficientes mesmo para conseguir mudar o cenário dentro das câmaras, né, dos eleitos e eleitas, quais seriam os caminhos, então, para garantir que essas mulheres, e mulheres pretas também, estejam lá dentro das câmaras legislativas ou exercendo cargos assim? O meu ponto é, não, por exemplo, uma das propostas que surge nessa discussão é não colocar 30%, exigir 30% na chapa, mas dentro da Câmara. 30% E aí fazer, ou progressivamente, a cada eleição, você vai aumentando até chegar a 50% da representação. Veja, a gente perde até para o Afeganistão. O Afeganistão tem 27% de mulheres nos parlamentos. Enquanto nós tivermos essa legislação que nos garante ser candidata, mas não nos garante entrar, a gente vai pegar muito. Precisa, sim, mudar essa legislação. E precisa trabalhar na formação política das mulheres. A gente passou os últimos anos um envenenamento do mundo político. Todo político é corrupto, todo político não presta, a política não presta, uma distorção do conceito de política, porque a política está no dia a dia, é a política que nos move, a política está na nossa vida, todos os dias a gente faz política, né? Paulo Freire está tão enxovalhado que foi nesses últimos anos, já falava disso, mas se a gente pegar os primórdios, Grécia, Roma, poxa, a política está aí, né? Nós vivemos num país democrático, a gente precisa fortalecer as instituições, mas a política foi muito demonizada e continua sendo muito demonizada, assim como nós professores. Né? A gente passou a ser os vilões da história. Então, precisa trabalhar da formação política, mas isso tem que ser uma coisa que venha já no ensino fundamental. Um outro olhar para essas questões, porque é inadmissível que as pessoas passem a compreender um pouco de como funciona o Congresso Nacional, como é que funciona uma Assembleia Legislativa, como é que funciona uma Câmara de Vereadores, quando se torna candidato. Sai da escola sem ter clareza disso, mas essa é a nossa sociedade. E no Brasil, com 16 anos, o adolescente já pode votar, mas ele não tem muita compreensão de como é que funciona esse sistema, e não só o adolescente, boa parte da população não lembra quem votou na eleição passada. Não escolhe os seus representantes com a seriedade que deveria escolher, porque são pessoas que estarão lá para olharem por nós, e é o nosso dinheiro que está ali. O retorno deveria ser em ações em prol da população, independente de cor, de raça, de credo, independente de qualquer coisa. Então, essa consciência crítica, essa consciência política, ela precisa ser aprimorada, e a educação tem uma tarefa fundamental nisso. E as nossas assembleias, as nossas câmaras, o nosso congresso também, em assegurar que nós, mulheres, estejamos nesses espaços, porque senão isso nunca vai mudar. Vai ser sempre uma negra, uma índia, aí na legislação seguinte já não tem. De entender que nós, mulheres, a gente pode estar onde a gente quiser. Só que a gente precisa ter oportunidade. Mesma coisa a gente fala em relação à questão dos negros. As críticas todas que se faz à política de cotas, sem entender que isso é uma política reparatória, para as minorias de uma forma geral, porque quando se fala em cotas, só se lembra do negro. Mas a gente tem cotas para as mulheres, para os idosos, para as crianças. A gente tem cotas sociais, porque coloca-se tudo no balaio e diz assim, não, a gente não precisa de cota racial, a gente tem que ter cota social. Mas o racismo está impregnado na nossa sociedade não por uma questão socioeconômica, só socioeconômica, é uma questão de pele mesmo. Porque se fosse uma questão socioeconômica, o negro rico não sofreria racismo. E a gente tem visto aí os noticiários todos os dias, que seja rico ou seja pobre, o racismo está presente.
Tem muita coisa que precisa ser desmistificada na nossa sociedade, e que se a gente não tiver momentos como esse que vocês estão promovendo aqui, se a gente não debater, se isso não tiver nos currículos escolares, a gente não vai mudar. É porque até a lei, né, de 2003 sobre Fez ensino 20 anos. fez 20 anos e ainda assim não é cumprida, né, pelas escolas, pelas instituições de ensino no geral, né? Professora, eu quero reservar esses últimos 10 minutos, tá, para conversa, para abrir aqui as perguntas de quem está aqui presente, para a gente ir finalizando essa conversa, tá? Mas eu não vou agradecer você ainda, tá? Vou deixar só para o final esse agradecimento e eu vou lá abrir para os presentes aqui. Diga lá. Professora, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Até eu trago aqui uns dados, uma planilha que montei, dados sobre o desempenho do PT nas eleições do ano passado. Eu tenho que Joinville fez no total da votação para deputado federal, deputado estadual, respectivamente, 10,57% dos votos e 9,59% dos votos. Para a Câmara de Joinville, eu acredito que um número desses representaria mais ou menos uns 3 vereadores. Seria possível eleger você e Ana Lúcia Martins, as duas, ao mesmo tempo, em 2024? Eu acredito que é possível. E assim, a resposta, eu quero que você fale, mas a resposta meio que já fale por si próprio. Tendo você e ela na Câmara no ano que vem, em Joinville, a maior cidade do estado, que teve 23,40% dos votos para Lula e o restante para o Bolsonaro, maior cidade, significaria um ponto de ruptura no nosso Estado, um marco de avanço nessa agenda, vocês duas na Câmara. É possível? Você acha que é possível? Significaria realmente uma mudança, digamos assim, um espelho para que os outros municípios vissem, olhassem e dissessem, é possível? Com certeza. Com certeza, eu acho que a gente tem total condição de eleger as duas. Agora, uma eleição para vereador, ela é muito mais pulverizada do que uma eleição para deputado estadual e federal. Porque a eleição para vereador, ela vem sempre com um número enorme de candidatos. Bem que agora, com as federações, isso vai enxugar um pouco, mas pensem que no último pleito, Joinville foi a cidade do Brasil que mais tinha candidato a vereador, tinha 500 e poucos candidatos a vereador. É muita coisa. Mas eu acredito sim que é possível eleger as duas. Eu fiz 12 mil votos em Joinville. E os outros 5 mil foram espalhados aí pelo estado todo. Mas isso não quer dizer que automaticamente consiga transferir 12 mil votos. Não, justamente porque essa eleição para vereador ela é mais difícil, ela é pulverizada. Mas eu acho que é possível eleger as duas, e elegendo as duas, sim, será um marco para esse Estado. Já será se eu assumir a Assembleia Legislativa, 89 anos depois. Né? Mas caso isso não se concretize, se nós conseguirmos eleger as duas, é um marco, sim, para o Estado. Nós temos Brusque, em Brusque nós temos a Marlina, que é vereadora também. Mas pensando que Joinville é uma cidade enorme, né? A maior cidade de Santa Catarina, o maior colégio eleitoral de Santa Catarina, e que teve essa votação expressiva, eu acho isso extremamente importante para o Estado como um todo. E aí trabalhar na manutenção disso, né? Que venham mais, que venham homens negros, que venham mais mulheres, porque a Câmara de Joinville também tem uma quantidade, a cada pleito diminui. Nós já tivemos mais mulheres na Câmara. E é assim que as coisas têm que ser, sabe? Porque senão vai ser sempre um. Sempre um. E isso não pode se perpetuar. Por que a gente só pode ter uma deputada negra em Santa Catarina? Por que a gente só pode ter uma vereadora negra? Por que dentro das outras etnias se normaliza e quando é o negro tem que ser um? A gente precisa romper com isso, inclusive dentro dos partidos. Porque também há resistência dentro dos partidos de deixar que saiam mais do que uma candidata negra para determinada função. Protagonismo é limitado, né? Sim.
ia filmar naquele lugar, ela já sofreu tentativa de ser removida do cargo. E semanalmente ela é atacada, né? Só que ela é a única que vai conversa com a população, tá lá gravando vídeo, perguntando, agindo nas redes sociais também, e mostrando, e como ela mostra o que incomoda, né? E ela explana isso em cada sessão, isso causa muito incômodo, ainda mais numa cidade que tem um negócio que é um conservadorismo, né? Que existe até um grupo de conservadores lá que tudo quando você chega na cidade. Então, é algo ridículo para a atualidade se aceitar. E difícil de acompanhar. Então, a sua presença aqui hoje é muito significante e para todos nós, com certeza. Porque a ideia é mostrar que o lugar de vocês é aqui, na política, e mostrando, problematizando as coisas para que a gente abra cada vez mais a nossa cabeça, que a gente também esteja junto com vocês. Querida, muito obrigada. É uma missão árdua, mas a gente não pode desistir, né? Temos que tentar galgar esses espaços para que a gente possa ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? Costumo dizer que todas essas questões, elas não são questões exclusivas da população negra, são questões da nossa sociedade. Se a gente quer uma sociedade melhor, a gente precisa que todos os povos se sintam representados. Letícia? Eu queria fazer uma pergunta também sobre se você tem um panorama assim para dar para a gente, mais geral, do Estado de São Paulo, até de Joinville, de projetos que estão, né, em trâmite, talvez a nível municipal, nível estadual, que venham a remediar toda essa situação que a gente está falando aqui agora, né? Se até, inclusive, você mesma já está liderando alguns projetos por dentro, com a ajuda de outras pessoas, mas como é que está essa movimentação? Você fala em relação à questão... Formação política? A formação política? Porque tem... existe uma espécie de instituto, podemos dizer assim, organizado pelo próprio partido, que se chama Elas por Elas, a nível nacional. E esse Elas por Elas, ele oferece formação política para todas e todos que têm interesse, mas mais especificamente para as mulheres. Isso acontece durante o ano todo, são cursos específicos. Óbvio que quando chega perto do pleito, ele foca nas eleições, né? Mas oferece formação política. Nós temos a Fundação Perseu Abramo, que também oferece cursos de história política e de formação nas mais diversas áreas. São cursos gratuitos, são cursos online. Nas assembleias, na Assembleia Legislativa e na Câmara de Vereadores, o que a gente pode dizer? Os projetos, eles não são específicos, mas eles acabam atingindo a população feminina, digamos assim, atingindo as mulheres. Quando você traz, já via governo federal, mas que veio para a Câmara de Vereadores de Joinville, questão da pobreza menstrual, você está pensando nesta população, que eu disse para vocês, que está à margem da sociedade, né, que não consegue estudar, que engravida muito cedo, enfim, você está dando um pouco de dignidade para essas mulheres, né? Quando você sai encampando a luta dos professores com melhores condições, né, com melhores salários, quando você pega a questão dos aposentados, como a deputada Caminati tem brigado muito, né, para revogar essa questão dos 14% que estão sendo descontados do salário dos aposentados, quando você tem uma procuradoria da mulher, a Câmara de Vereadores de Joinville tem, a Assembleia Legislativa tem, tivemos recentemente em Brasília, essa semana, um encontro bem interessante com a Procuradoria Nacional da Mulher. Então, essas discussões, elas vão acontecendo, elas estão acontecendo. Hoje a gente tem o Ministério da Igualdade Racial, né, que nós tínhamos perdido. Hoje nós temos o Ministério da População Indígena. Hoje nós temos um reconhecimento dos povos quilombolas, invisibilizados por tanto tempo. Então, as coisas elas não acontecem na velocidade que a gente gostaria,
mas gradativamente vão acontecendo, né? E o nosso momento agora, claro, que é de implementar muita coisa para a gente tentar mudar esse panorama que nós discutimos aqui, mas também de resgatar muito do que foi perdido, né? Essa nossa caminhada não vai ser muito simples, porque a gente já tinha alguns direitos conquistados e isso se perdeu. A reforma da Previdência é um exemplo disso. A reforma da Previdência desmobilizou e desmontou os sindicatos, empobreceu a população, atingiu diretamente os trabalhadores, as trabalhadoras. Nós, mulheres, fomos as mais prejudicadas também com a reforma da Previdência, porque se dos homens aumentou 2 anos a idade, para a gente aumentou 7. Então, tem muita coisa aí que a gente vai precisar mexer para poder respirar um pouquinho mais. Mais alguém? A última, eu diria, para a gente finalizar, né? Porque Tem aula? daí eu não sei se aqui tem aula. Não? Tá. Ah, é? Tá. Não, então a gente vai... Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Eu vou complementar também ao que tu estava dizendo antes. Aqui, pelo Centro de Direitos Humanos, né, de Itajaí, a gente tem desenvolvido junto com algumas lideranças da comunidade negra aqui de Itajaí, né, que é muito forte. Sebastião Lucas, isso, exatamente. E, inclusive, a gente está ali junto para conseguir resgatar, né, reestruturar o Sebastião Lucas, né? Que é um patrimônio histórico, assim, né, da população negra. Resistência negra. E de resistência negra. E dentro do Centro de Direitos Humanos nós temos um núcleo preto. E essas lideranças, a gente está, essa semana a gente vai se reunir, o Joá que está ali, está participando também, a Maria Helena que está ali, construindo um projeto para educação antirracista e letramento racial nas escolas e para a comunidade, né? Essa ideia também da gente estar fazendo esse tipo de formação e cumprindo a lei de 2003 de ensino de história afro-brasileira, de valorização não só a história, mas a cultura, né, afro-brasileira. E Itajaí tem esse diferencial, assim, né, que aqui tem um movimento muito forte assim da comunidade negra. Tem um conselho municipal de igualdade racial. Enfim, tem várias iniciativas assim interessantes, né? E eu acho que é uma tentativa também, né, de trazer essa formação de educação antirracista, e aí que eu acho que acaba entrando nessa política antirracista também, né, pensando nessas outras formas de participação política e de fomentar essa participação política, né? Joinville tem o Kenya Clube, que vocês devem ter ouvido falar, que também é um clube de resistência negra. O Quênia, quando ele surge lá nos primórdios da história de Joinville, ele não se chamava Quênia, isso veio depois, digamos que foi aportuguesado, era Quênia, porque era o espaço que os negros estabeleceram para comemorar a compra de suas alforrias. E aí, depois vem a história de Joinville querer dizer que Joinville não tinha escravos, né? Isso que acontece. Isso já foi por água abaixo. Então, nós temos lá o Quênia, que é um clube também de resistência, que vem tentando se reerguer há bastante tempo. Muito semelhante ao Sebastião Lucas. Acompanhei um pouco a história do Lucas, que quase teve o prédio perdido, né? Ia ser desapropriado, uma coisa assim. Temos lá o Movimento Negro Maria Laura, que também faz um trabalho muito bacana de politização das pessoas, de educação antirracista, de letramento racial. Nós temos um cursinho pré-vestibular que é praticamente tocado por esse pessoal do Movimento Negro Maria Laura, que acontece dentro de uma escola do Estado e oferece pré-vestibular aos sábados, gratuitamente para as crianças de escola pública que não têm oportunidade, né, de frequentar um cursinho. E quando a gente fala da Lei 10.639, que completou 20 anos agora, em janeiro de 2003, isso também foi uma conquista muito grande. Porque a Lei 10.639, ela altera a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
altera o artigo 26 da LDB e diz que é obrigatório você trabalhar nos currículos da educação básica a história do negro e dos africanos, né, na África e no Brasil. E precisou uma legislação que obrigasse a contar a real história dos negros, porque eu sou mais velha que vocês, mas os livros todos didáticos que passaram pela minha mão, enquanto aluna e enquanto professora por muito tempo, traziam a contribuição do negro ali para a música, e olhe lá, para a culinária, para o futebol. Então, você delimita o espaço de atuação do negro e as crianças foram passando pela escola com essa compreensão. Né? E a lei, ela é importante não só porque ela obriga ao tratamento adequado das informações do povo negro no Brasil, mas porque ela também propicia a formação dos professores. Porque ninguém dá o que não tem. Né? Como é que o professor vai trabalhar essas questões se ele não tem essa informação? Então, a lei é extremamente significativa por isso. E as crianças vão ter contato com um material de qualidade. Na época, já foi distribuída nas escolas públicas do Brasil inteiro as diretrizes curriculares nacionais para a educação étnico-racial, o Estatuto da Igualdade Racial, várias obras de formação de professores que foram elaboradas na época pelo Ministério da Igualdade Racial, pela CIPI, que era a nossa Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, obras elaboradas com a colaboração de professores das mais diversas universidades brasileiras, um conteúdo extremamente rico e que muitas vezes chegou na escola e ficou lá na biblioteca sem os professores terem acesso. Né? A modificação nos livros de história infantis, por quantos anos as nossas crianças negras só tiveram contato com a Branca de Neve, com a Caixinhos de Ouro, com todas as princesas brancas que a gente bem conhece, e a gente não tinha um livro que trouxesse uma princesa negra para as crianças verem, ou que tivesse um super-herói negro, que as crianças conseguissem se ver representadas ali, né? E é importante falar também que a Lei 10.639, ela é de 2003, mas em 2008 ela já sofre uma alteração, e ela passa a ser a Lei 11.645/2008, porque ela inclui a história da África e dos africanos no Brasil e indígena, e a história indígena. Porque os nossos índios também foram extremamente prejudicados na sua apresentação nos livros didáticos e na história desse país. Não é à toa, né, que eles estão lutando até hoje, porque a impressão que dá é que os índios eles não existiam antes de 1500. Aí as caravelas apareceram e os índios brotaram da terra, então começa-se a falar a história dos índios a partir dali. Os livros não traziam como é a vida desse povo todo, que são os legítimos donos da terra, antes da chegada dos portugueses. A questão totalmente estereotipada, também trabalhada nas escolas, e esse reforço de achar que o índio ele tem que ficar lá no cantinho dele, que ele não pode ter acesso à tecnologia, que ele não pode ter acesso a uma vida diferente, que ele não pode ter acesso aos bens culturais. Todo mundo evolui, todo mundo avança, mas os índios eles têm que continuar andando pelado lá no mato. Se ele colocar uma calça jeans, ele já fala assim, olha, mas tá aí, não, tem celular, tem calça jeans, como é que pode? Para que faculdade para índio? Isso é terrivelmente forte na nossa sociedade. E foi potencializado aí nos últimos anos também. Então, a Lei 11.645/2008, ela é muito importante para a educação nacional. A partir do momento que as escolas recebem esse material, que os professores têm a oportunidade de trabalhar de uma forma verdadeira com essas crianças, a gente também vai perceber mudanças, porque essa questão da violência, que acontece com as mulheres negras em específico, também acontece com as nossas crianças negras nas escolas, com as meninas negras na escola. E se a escola não trabalhar essas questões, não vai haver mudança. Perfeito. Vamos encerrando, né? Porque aí agora o horário já vai avançando. É que tá bom, né? A gente vai escutando, a gente vai aqui fazendo algumas provocações e vai passando o tempo rápido, né? É um bom sinal, né? Bom. Mas, professora, agradeço imensamente. Aí faço, assim, em nome da Liga, da Univale também, né? Do curso de Relações Internacionais. É uma grande satisfação ter você aqui, tá?
E sucesso nas suas empreitadas aí, né? Que seja a segunda dentro ali da Câmara, da Câmara lá em Joinville e da Assembleia também. Obrigada, eu que Certo. agradeço a oportunidade de estar com vocês, é sempre bom, né? E parabenizo pela iniciativa, acho que esse movimento é importantíssimo dentro da universidade, reforça a questão da extensão universitária. Fico muito feliz de ver vocês engajados nessa luta. Muito obrigada. Valeu. Se quiser, é só chamar. Vamos manter as latas estreitas agora. Ah, tá. A Joca gostaria de dar um recado. Só um rápido, aproveitando o tempo. Tem mais 20 segundos. Vamos ter obrigado.